Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, né, do linha de passe aí do ESPN, comentando tudo sobre essa vitória aí do Mengão por 3-0 aí, frente ao Madureira, né? Não começou muito bem no primeiro tempo, mas depois aí foi elevando o nível durante a partida e acabou terminando essa partida 3-0, um placar muito bom, que no próximo jogo o Mengão pode até aí, né, mesclar muitos jogadores aí e poupar. Então vamos ver o que a imprensa falou. Sem mais enrolações, agora em convite. A gente vai destacar um pequeno foco de crise, mas é a crise de rico. Vamos dar uma olhadinha? Atenção, hein? Atenção, torcedores do Flamengo, vamos lá. Eu brinquei aqui com a história de crise de rico porque a situação é completamente diferente do Flamengo com relação ao Vasco. O Flamengo de barriga cheia com relação a títulos, com relação a dinheiro no bolso, com relação à administração, com relação a tudo, né? Dá nem para comparar. A gente fala crise de rico porque os caras já estão cornetando o time, que na realidade, vamos lá, Calçado, a gente estava até vendo o jogo juntos ali na redação, que na realidade realmente está devendo em termos de atuação e, consequentemente, resultados. Hoje o jogo contra o Madureira, 3-0, aquela formalidade, a gente já sabia que não precisava colocar a cavalaria, foi com um time reserva, que é um time reserva no primeiro tempo que dá inveja para... Eu fico até constrangido. É constrangido, né? Reserva só aí. Constrangido. Em nenhum outro lugar seria. Mas o torcedor ficou bravo, o Calçado, que a gente estava falando lá, olha que curioso, com esse time aqui, eu ainda falei para você, Calçado, olha esse time, e os caras 0-0 com o Madureira, aí no segundo tempo colocou a Arrascaeta, aí colocou o Samuel Lino, aí começou a fazer umas alterações e tudo, aí o time fez 3-0 e tá na decisão já do Campeonato Carioca. Chamado reserva de milhões, né? Impressionante, né? Impressionante. Então, assim, Mas o que irritou é que os caras não conseguiram fazer um golzinho no Madureira no primeiro tempo. Eu entendo que a estrutura de uma equipe, que podemos chamar de titular, ela é diferente, porém, a equipe titular pode ter um ataque Plata, Pedro e Cebolinha? Pode. Ele estava em campo hoje. Sabe? Então, eu não vou entrar para essa discussão do reserva, que tem que contratar jogador, porque aí é uma conversa que não cola. O time de hoje era muito bom, você imagina as dificuldades do Madureira, né, e as facilidades que tem o Flamengo. E o Flamengo não jogou bem. Ele venceu, depois foi para um 3-0, mas não jogou do jeito que o torcedor queria. O primeiro tempo não foi num nível assim tão alto. Mas é isso, eu me espanto um pouco também. Eu sei que tem jogo na quinta-feira. Claro. Nós vamos transmitir direto no Maracanã. Vai estar lá, né, Calçado? Vou estar lá só que hoje tinha 22.730 pessoas. E o Flamengo tem torcida para ter mais no domingo e mais na quinta-feira também. Então, em alguns momentos, o torcedor dá uma largada. Isso não é legal. E aí o torcedor que vai pro jogo vaia, time sem vergonha, eu fico espantadíssimo com isso. Essa é a questão pra mim, assim, porque espantadíssimo. Nós estamos falando de fevereiro do time que é o campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores. Você ganhar esses dois títulos, desculpa, não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer Trocar no começo eles, de ano que justifique ser chamado de time sem vergonha, sendo que este mesmo time sem vergonha ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Perdeu assim, pro PSG nos pênaltis no Intercontinental. Oi? Perdeu pro PSG nos pênaltis no Intercontinental. Exato. Então, assim, cara, eu não... E assim, eu tô falando isso porque não é a torcida do Flamengo. O tempo todo eu me surpreendo, mesmo sabendo que a nossa ideia, a nossa cultura é uma cultura de cobrança de resultado constante e os grandes clubes, eles têm que ganhar títulos e ganhar jogos o tempo todo. Não adianta você ter crédito que você vai tomar porrada se você começar a perder. Mas eu ainda me espanto, assim, como me espantei com o que houve ali com o Abel, como me espanto com o que está havendo agora com o Flamengo, com o que me espanto com, às vezes, com as cobranças para determinados jogadores que têm relações muito fortes com o clube, que são esquecidos de uma hora para outra como se não fosse nada. Então, eu não sei qual é a graça, qual é o prazer, o que você curte no futebol, quando parece que a sua predisposição é sempre de odiar
mais do que curtir. É sempre de cobrar, de xingar, em vez de olhar com um olhar generoso, porque esses caras merecem um olhar generoso, não, é porrada o tempo todo porque não fez gol com o Madureira. E na boa, qualquer um sabia, e eu imagino que o Felipe Luiz tenha colocado um Arrascaeta porque ele queria dar 45 minutos de jogo para o Arrascaeta, porque na boa, aquele jogo de ataque contra a defesa, a bola ia entrar em algum momento, então nem era necessário, quer dizer, era uma questão burocrática. Eu até entendo que nessa bagunça de calendário que virou essa temporada, e talvez seja o menor dos males, o torcedor não apareça, porque agora é uma quantidade de jogo, e até mesmo jogo decisivo, né? Você tem jogo decisivo na quinta-feira, valendo taça, esse é um jogo decisivo de alguma maneira. Não dá, cara, é um monte de jogo um atrás do outro. Da conquista da Libertadores até agora, o Flamengo fez 19 partidas. Começou com sub-20, mas são 19. O Lanús fez 8º. Digo que a gente, né, tô falando que foi o adversário e vai ser o adversário. Metade. Então, amanhã a gente volta. Em quantos programas? Flamengo e Madureira, partida no Maracanã, Flamengo 3, Madureira 0. Vale destacar, né, obviamente o Vamp não viu o jogo, porque ele estava fazendo um jogo do Corinthians. Eu vi. Pode falar, quer falar? Vamos falar do pênalti marcado pro Flamengo? Começando por isso? A gente tem que falar de lance polêmico, não, Guilherme Silva? Claro, vamos por partes. Não, o pênalti não é polêmico, não foi pênalti. Ainda bem. Não é polêmico, não Tudo foi bem, pênalti. tô só brincando. A arbitragem Perdão, marcou. Bruno Lange. Não, inclusive, sobre esse lance, né, o árbitro de campo acertou. O árbitro de campo acertou. Na hora ele fez o gesto de nada, inclusive. Isso, e aí o VAR recomendou a revisão e pela revisão o árbitro marcou. Então, assim, foi realmente o Samuel Lino, é aquele pênalti marcado só no futebol brasileiro, não foi nada. Agora, sobre o jogo, primeiro tempo muito ruim do Flamengo, realmente, vale destacar que o time do Felipe Luiz jogou com uma escalação, dá pra dizer, reserva apenas. O que vocês acharam do jogo de hoje do Flamengo contra o Madureira? Vocês acharam que o Flamengo precisa dar mais, precisa ser mais ofensivo, precisa criar mais jogada, ser um time que cadencia mais o jogo? O que vocês acham, né? Realmente o placar foi um pouco enganoso, né? 3-0 para o Flamengo, mas o Flamengo no primeiro tempo não apresentou nada, né? Tanto que no intervalo saiu com algumas vaias, né? O time não foi bem recepcionado, vamos dizer assim, pela torcida. E isso, né, realmente fez os jogadores ficar bastante pressionados. Mas importante é a vitória, né? E que no jogo contra o Lanús, na Recopa, o Flamengo possa ser campeão. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, inscreva no canal aí e até o próximo vídeo.